Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe você ricamente. Estamos aí em mais um culto online, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é bendito eternamente, Você é muito importante para Deus. Muito obrigado aí pela sua atenção neste momento, onde nós estaremos aí falando a palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos de Deus, todos nós necessitamos um dos outros. Não é verdade? No momento de fraqueza, quando nós estamos na casa de Deus, buscando a presença do Senhor, somos fortalecidos, aquela comunhão nos faz saber que somos importantes para Deus. É interessante nós notarmos que quando nós estamos na casa de Deus, e muitas vezes nós não temos essa percepção da presença de Deus, que os irmãos estão ali em comunhão, nós vamos nos tornar pessoas completamente pensando muitas vezes, raciocinando, e o diabo faz isso, fazendo com que nós venhamos a ter aquela concepção de que nós não fazemos parte. Parece que ali nós estamos sendo intrusos, parece que muitas vezes nós estamos ali, muitas vezes gastando tempo, e tem pessoas que querem, na verdade, estar em suas casas, não querem participar da koinonia, da comunhão com Deus. Isso é muito perigoso para nós, meus irmãos, porque de forma nenhuma o próprio Jesus disse que aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Então, o propósito de Deus é que nós venhamos a viver todos em unidade, Isso, para nós podermos entrar nesse tema, nós podemos aqui estar meditando no Salmo de número 33. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Se nós vamos meditar nesse salmo, vamos ver uma coisa, vamos estar observando para que serve a comunhão, para que serve eu estar na casa de Deus, para que serve eu estar louvando, adorando a Deus, o que serve as orações, para que serve eu estar ali, ouvindo a palavra de Deus. Então nós podemos ver que o Salmo 133, ele nos revela tudo isso. Porque aqui o salmista ele fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em comunhão. Então é bom, é suave, é maravilhoso, que os irmãos habitem em comunhão. Olha só que coisa tremenda, Ficar no mesmo espaço físico, ficar ali no mesmo objetivo, na mesma unidade, no mesmo propósito, É isso que o Salmo está falando. E no versículo 2 diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ou seja, muitas vezes aquele óleo, que óleo que nós podemos exemplificar aqui? É o óleo da presença de Deus, o óleo do Espírito Santo, que nos renova, que nos restaura, que nos refrigera, não é? Então, observe bem, que coisa tremenda. Então, isso acontece quando os irmãos estão em unidade, quando os irmãos estão em comunhão, E diz aqui no versículo 3, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então aqui nós vemos que o que significa o orvalho, naquele calor, naquele calor muitas vezes, que o sol está ali nos queimando, que o sol está fazendo que nós venhamos a suar, parece que não existe um refrigério. Então, diz aqui, é como o orvalho, o orvalho que traz aquele refrigério, traz aquele tipo de sensação de que nós estamos no frescor da presença de Deus, que nós estamos ali no frescor ali daquela comunhão. Uma coisa tremenda, meus irmãos.
É isso que o salmista está querendo dizer, que é só em Jesus Cristo, é só na comunhão com os irmãos que nós temos refrigério, né? Falando assim de uma maneira que nós possamos entender, né? E diz aqui ainda, ó, no versículo 3, é como que desce sobre os montes de Sião. Então ali desce sobre as nossas vidas, aquele refrigério desce sobre as nossas vidas, vai refrigerando nosso coração, né? Que muitas vezes nós estamos debaixo de luta, de situação difícil, debaixo de uma briga, né, com o inimigo, briga com o inferno. São pessoas que muitas vezes do mundo que não nos entende, são os problemas muitas vezes do lar. Então na casa de Deus nós temos esse refrigério. Por quê? É por causa do templo físico? É por causa do cômodo? É por causa das cadeiras? Não, é porque os irmãos estão ali, e na onde estão os irmãos, com certeza, né, está também a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse salmo é tão tremendo, meus irmãos. Nós devemos meditar nesses salmos, né? Nós devemos nos apegar a ele. Olha só, é a palavra de Deus que está aqui nos falando, né? A palavra de Deus que nos traz o verdadeiro refrigério. Olha que coisa linda, né? E diz aqui na parte final, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a vida e a bênção estão no meio da comunhão dos irmãos. Olha só, né? Que coisa tremenda, né? A vida e a bênção está no meio dos irmãos. Por quê? Porque é o que diz a palavra de Deus. Olha só. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer ter vida? Então fique na igreja, né? Fique no meio dos irmãos. Fique ali tendo a koinonia. Fique ali buscando a presença de Deus, né? Quer ter a bênção e a vida para sempre? É dessa forma, né, que nós vamos obter. Então, vida nisso, procura vida naquilo, e não vai ter, porque a vida está na comunhão dos irmãos, está na koinonia. Algo interessante, né, que nós podemos meditar na palavra de Deus, que está escrito em Filipenses 4, no versículo de número 1 em diante. Nós podemos aqui nos perguntar, mas será que irmãos sinceros, eles podem ter algum tipo de desentendimento? Claro que sim, né? É isso que nos ensina a palavra de Deus. Olha bem o que diz a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo de número 1. Olha só o que fala aqui. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Olha que coisa interessante, que palavra maravilhosa, né? Aqui nós observamos que existia um entrave entre Sintique e Evódia, né? Que eram duas mulheres que estavam na obra de Deus. Observe bem, nós não sabemos o cargo que elas ocupavam. No entanto, o apóstolo Paulo, ele se revela como divisor de águas, trazendo o que? Reconciliação entre essas mulheres. E aqui nós vemos, né? Porque ele diz aqui, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Olha só, ele roga, ele suplica, né? Então é tão triste, meus amados, quando muitas vezes nós vemos dois irmãos brigando, né? E muitas vezes aquele irmão que tem um coração muitas vezes dado ao Senhor, aquele irmão que compreende, que vê aquela visão horrível, né? E que compreende a palavra de Deus, ele se sente completamente mal, porque ele não quer ver a divisão dos irmãos, mas ele quer ver o quê? A união. Aí nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele chega, né? Ele chega declarando, né? Olha só, diz aqui, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Olha só, meus irmãos. Então nós não sabemos bem e não sabemos a questão que as duas estão envolvidas. No entanto,
nós vemos que o apóstolo Paulo dá um conselho. Olha, sintam, olha só, que sintam o mesmo no Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, não é que você sente, Sintique, não é o que você sente, Evódia, mas sintam aquilo que é do Senhor. Está entendendo como é que é? Então, muitas vezes, o apóstolo Paulo aqui, nós podemos observar que não está dando razão nem para uma nem para outra, mas ele está querendo promover a comunhão, está querendo promover a unidade entre as duas irmãs. É bem patente isso daqui. Ele não está também aqui acusando uma que fez coisa errada, não está acusando a outra que fez coisa errada, mas ele está promovendo o quê? A comunhão. E nós devemos ter sempre essa atitude, né? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E diz aqui que sintam mesmo no Senhor. Mas o que é sentir o mesmo no Senhor? A primeira coisa que nós podemos observar em João capítulo de número 13 é que Jesus, ele veio lavar o pé dos discípulos, né? Então nós vemos que a primeira coisa é a humildade. É não se achar maior que o outro, é não querer sobrepujar o outro, né? Porque isso causa contenda, divergência, né? Um tem razão, o outro tem razão e etc. E nós vemos que existe o quê? Existe aquela briga, aquela contenda, aquela divergência, e Deus, ele não compactua com essas coisas. A igreja do Senhor tem que ser unida. Olha só, então o apóstolo Paulo, ele já tem essa consciência, né? Agora uma coisa interessante está no versículo 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, olha só, que antes ajude essas mulheres, olha só, que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha só, então aqui ele pede para um verdadeiro companheiro, né? Que ajude essas mulheres. Ajudar no quê? Na comunhão. Olha, pare de brigar, pare de fazer contenda, pare de... Então o verdadeiro irmão, ele vai ser o quê? Ele vai ser um instrumento de Deus para promover a comunhão. Ele não vai colocar mais fogo ele não vai colocar mais lenha no fogo, né? Ele não vai ficar ali fazendo aquele papel de leve trás. Olha, Cinti, você sabe o que Evódia falou de você? Olha, falou isso aqui, ó. Ah, não sei não, hein? Eu acho que essa pessoa aí tá meio birolada, né? Aí vai lá para Evódia e fala, você não sabe o que esse tique falou para você, falou de você, porque você é assim. Então tem gente que é um leve trás, sabe? Fica querendo causar contenda, fica colocando mais lenha na fogueira, quer ver o circo pegar fogo. Meu irmão e minha irmã, não é assim que o apóstolo Paulo aqui está ensinando. Ele está ensinando que nós devemos sempre promover a comunhão da parte de Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Nós podemos observar, né? E diz aqui, olha só, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Então quem promove a comunhão são verdadeiros companheiros, não é? São verdadeiros companheiros, não é uma exortação para lá, uma exortação para cá, mas sempre na direção de Deus para promover a comunhão e nunca a dissensão, né? Nós podemos ver que o Senhor abomina aquele que muitas vezes traz dissensão entre os irmãos, aquele que traz divisão entre os irmãos, aquele que traz divisão na casa de Deus. Não é verdade? É isso que a palavra de Deus está nos falando, né? Olha só, então nós devemos pensar, né? Como nós podemos ver na igreja em geral, isso acontece e acontece muito. Então nós não devemos ser promotores, né, de coisas que vão trazer divisão na casa de Deus. Nós não devemos estar criando bolinhas, nós não devemos falar das nossas agruras para fulano, beltrano e ciclano. Mas eu acho que o irmão é assim, eu acho que a irmã é assim. Às vezes é uma cosmovisão equivocada que nós temos das coisas, nós vemos as coisas de uma forma, e às vezes é o diabo que está fazendo aquele clima, que está fazendo aquele cenário equivocado, e a gente pensa, meu irmão não gosta de mim, porque a irmã não gosta de mim, porque fulano, meu irmão e minha irmã, olha só, é o diabo trabalhando, é a seta do inimigo. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele teve uma grande percepção de Deus ali para poder trazer o que?
trazer uma palavra de conciliação, né? Trazer uma palavra de comunhão, uma palavra de restauração, porque aqui nos fala, olha só, olha, o apóstolo Paulo ele fala que ajude essas mulheres que trabalham comigo no evangelho, né? E com Clemente. Então essas mulheres eram trabalhadoras. Essas mulheres estavam ali para ajudar o apóstolo Paulo no evangelho, na promoção do evangelho, né? Estavam ali para ser o quê? Para ser instrumentos do Senhor, para a manifestação do reino de Deus. Olha só que coisa maravilhosa que nós podemos observar. Olha que coisa tremenda, né, meus irmãos? Né? E o apóstolo Paulo estava vendo isso. Ele estava entrando ali como um conciliador. Não é? Que coisa rica, né? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E ele pega e fala aqui, ó, comigo no evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores. Quer dizer que o apóstolo Paulo está falando, essas mulheres são importantes porque elas trabalharam comigo no evangelho, né? Não deixe que elas fiquem brigando, não deixe que elas fiquem ali em contenda, porque elas são muito importantes para a obra de Deus. Não deixe que elas fiquem em desavença. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando, né? E aí ele valoriza também não somente essas mulheres, mas também o trabalho dos outros discípulos, dos outros seguidores de Jesus Cristo, né? Dos irmãos que estavam ali, que eram os cooperadores da obra de Deus. Olha só, ele também valoriza, porque ele diz aqui, né? Trabalharam comigo no evangelho e com Clemente, veja bem, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então todos são cooperadores, né? Todos são importantes para a obra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, não é? E que os nomes estão escritos no livro da vida. Aqui o apóstolo não está falando assim, olha, é o seguinte, tira essa pessoa aí, né? Porque essa pessoa aí é assim, assado. Não, não. Ele está trazendo a unidade, está trazendo a comunhão. Claro que quando é uma coisa grave, aí claro que tem que surgir uma disciplina. Mas aqui eu vejo que é um desentendimento, né? Uma direção equivocada de uma e de outra, né? Então ali o apóstolo Paulo ele surge como conciliador, né? E isso é muito interessante. Aí o apóstolo Paulo no versículo de número 4, né, para nós estarmos aqui continuando, nós estamos quase indo para o final, diz aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então é para se regozijar, esquece, sabe, as contendas, as brigas, aquilo que na verdade está causando divisão. Olha, ame o teu irmão. É isso que a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo está falando, regozijai-vos, pare de brigar, pare de ficar criando contenda, de ficar criando problema. Olha, regozije-se, né? É isso que o apóstolo está falando. No versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa equidade, a vossa paciência, né? Que nós venhamos a nos amar mutuamente, que isso seja conhecido de todos os homens, né? Porque o maior vínculo da igreja, o maior evangelho da igreja, a pregação do evangelho, é o amor, porque quando você vê que uma igreja se ama, se cuida, nós vemos que isso atrai outras pessoas, né? Poxa, essa igreja é diferente, essa igreja, ela tem um clima, né, de comunhão, de amor entre si. Olha só que coisa tremenda, né? E aqui diz aqui no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. Então tem alguma coisa te inquietando, alguma coisa me inquietando, a Bíblia ela é bem contundente em falar, coloque na mão de Deus, né? Não vai com a igreja ali com o coração azedo, não vá com o coração ali vazio, com o coração cheio de problema, né? Porque vai falar alguma coisa pro irmão, o irmão está ali no clima da presença de Deus, aí a pessoa vai com aquele coração azedo, vai com aquele coração triste, né? Passou um problema, uma luta, e vai querer despejar em cima do irmão que não tem culpa, né? Então tem que tomar cuidado, porque as nossas ansiedades têm que estar na presença de quem? Na presença de Deus, né?
E diz aqui no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus. Glória a Deus. Então, quando nós praticamos, né, nós temos que entender isso, quando nós fazemos aquilo que o apóstolo Paulo aqui nos ensina, através desse exemplo maravilhoso, então a paz de Deus vai, o quê? Vai inundar nosso coração. Não tem outro tipo de paz, meu irmão e minha irmã. Não existe outro tipo de alegria. Não existe, né? Então, as nossas inquietudes, as nossas preocupações, é um perigo para nós, porque nós nos tornamos o quê? Uma bomba relógio, né? Então a pessoa vai lá com o coração totalmente amargurado, porque aconteceu aquilo, aconteceu isso, porque ou meu dia foi difícil, que etc, etc e tal. E de repente o que que acontece? A pessoa, né, o irmão vai falar com mansidão: olha, irmão, como é que você tá? Ah, não vem falar comigo. Ah, que não sei o quê. Ah, porque, entendeu? Então a pessoa vem explodir muitas vezes, não é assim. Então por isso que o apóstolo Paulo está falando: coloque as vossas ansiedades diante de Deus, né? E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em quem? Em Cristo Jesus. Então a paz é só de Deus. A paz vem através, como nós lemos o Salmo 183, vem através do que? Da comunhão dos irmãos, da coinonia, da interação, não é? Com os irmãos. Que coisa maravilhosa, né, meus queridos? Uma aprendizagem com respeito à palavra de Deus. Então, nesse momento, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Pai querido, Pai Santo, que maravilha, Senhor, meu Pai, nós podemos meditar e o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Nos ajuda, Pai. Ajuda a Tua igreja. Eu falo isso, meu Pai, não somente da igreja local, mas da igreja também que está, meu Pai, a igreja de uma maneira geral, Senhor. Que o Senhor esteja nos atingindo, nos quebrantando, nos transformando, que nós venhamos amar, que o Senhor esteja guardando-nos de toda a cilada do diabo, meu Pai, que não haja, que a nossa preocupação primeiramente seja de servir, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele provedor de todas as coisas que nós necessitamos. Alcança os nossos irmãos, fortalece cada um deles, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço na beleza da tua santidade. Amém. E graças a Deus. Então que Deus te abençoe e fique com Deus.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.